Desvendando textos difíceis da Bíblia, com o pastor Pedro Moura, aqui na Rede 316, todas as sextas-feiras, às 10 horas da manhã, horário de Brasília. É tempo de desvendar mais um texto de difícil compreensão nas Escrituras. Muito bom dia, pastorzão. Seja bem-vindo mais uma vez aqui nessa sexta-feira. Muito obrigado, Nayan. Que prazer participar com você do programa hoje. Eu sou seu admirador, numa linguagem bem popular, sou seu fã do seu ministério, do seu trabalho, e você é uma das pessoas que está em minha lista de orações. Que bom. A equipe da Rede 316, eu sempre apresento os nomes daqueles que eu conheço os nomes ao Senhor em oração. De modo que hoje é um prazer muito grande participar com você nessa folga, né? Parece que é uma folga aí do Welber. Isso. E eu mandei dizer a ele, desfrute de todo o bem que Deus tem para você, para a Tatiane e para a sua família. É isso aí. Pastorzão, que alegria. Recíproca é verdadeira, tá bom? Que o Senhor continue te abençoando, te usando nesse ministério, sua inspiração para as nossas vidas. E de fato, pastor Welber tá curtindo a netinha, né? Curtindo a família, tá feliz da vida, então deixa ele curtir. Segunda-feira ele tá de volta, e aí depois eu pego de quarta até sexta-feira para ele de novo, para ele curtir um pouquinho mais na semana que vem. A gente vai dando esse suporte aqui, né, um para o outro. Bom, eu tenho uma santa inveja do Welber, né, que pode carregar a netinha. Os meus estão longe daqui, eu só vejo pela internet, converso com eles, eu e a Dulce, mas estão muito longe de nós, né? 11 netos, uma bisneta, 3 filhos, né? 3 filhos, genro, noras, são pessoas muito queridas que estão longe, mas Deus... E, aliás, ontem foi um dia terrível lá em Louisville, Kentucky, um dia de tornados, né? E foi uma destruição, assim, geral, e passou bem pertinho da casa da minha filha e do meu genro, mas sem nenhuma consequência. Passou, olhou a casa e disse, essa aí está guardada por alguém. Tem algum anjo aí que não está deixando eu passar perto, e foi isso mesmo, o anjo do Senhor acampa-se, não é? Graças a Deus pelo livramento, né? Glória a Deus por isso. Amém, amém, amém. Eles ficaram todo o tempo no basement, né? Eles têm... A casa deles é muito grande, e o basement, o porão, né? O porão toda a extensão da casa é a mesma do porão, que eles chamam de basement. E então eles ficaram todo o tempo lá, assistindo pela TV o que estava se passando lá na cidade. Mas foi, meu irmão, uma devastação lá em Louisville. Muita gente perdendo suas casas, seus bens, carro, árvores caindo, uma coisa assim terrível. Passamos por vários tornados desse lá, e em todos o Senhor nos guardou. Glória a Deus, glória a Deus. A gente fica feliz e triste ao mesmo tempo, né, pastorzão? Feliz por Deus livrar da nossa família. Lamentando e orando por aquelas pessoas, as pessoas chorando, não é? Crianças apavoradas no colo do pai, da mãe, da vovó. É muito difícil. A nossa alegria tem que ser compartilhada com a tristeza deles, a dor deles, né? Chorar com os que choram, né? É isso aí. Bom, 10h23, mudando de assunto aqui antes da gente entrar no tema, você falou de chorar com os que choram. Como é que estão os torcedores do Bahia hoje, depois daquele empate? Rapaz, que coisa, tomar um gol assim no final, sem necessidade, não é? Eu atribuo aquilo a desatenção, né? Relaxou no momento final,
Mas o Bahia jogou muita bola, encurralou o Internacional, que é talvez o melhor time do Brasil, né? Junto com Flamengo e Palmeiras, né? O Bahia é um grande time, mas de vez em quando prega essas peças na gente. A gente já... Eu em geral, não assisto, né? Eu não assisto jogos do Bahia, que eu não gosto de gastar minhas energias com o Bahia. Eu vejo os melhores momentos. Depois eu vejo. E eu vi que o Bahia teve a oportunidade de liquidar aquele jogo, caixão e vela, aquele Lúcio perdeu um gol assim, feito, né? Feito, aquele gol feito, assim, daquele que você diz, vai entrar, mas não entrou. Mas isso é só o começo da Libertadores ainda. E realmente o Internacional é um time muito bom, foi no Maracanã, né, contra o Flamengo agora recente, empatou lá, então o resultado não foi ruim pro Bahia não, assim, o nível... Não, porque disseram que a chave do Bahia é a chave da morte, mas a chave da morte só porque tem um Internacional, né? Porque parece que os outros não têm o mesmo nível de Bahia Internacional. Eu acho que não tem, não. Vamos ver, né? Eu queria que o jogo fosse lá, para a volta ser aqui na Fonte Nova, mas, infelizmente, o jogo foi aqui e lá vai ser muito difícil. Vai ser difícil, verdade. Mas, enfim, tomara que o Bahia tenha sucesso. É o meu segundo time, né? Eu torço pro Flamengo, mas meu segundo time é o Bahia. Eu quero ver o Bahia bem. Então já tem você, já tem o Elber, né? O Elber chama meu Bahia, né? Meu Bahia, né? Meu Bahia, é meu Bahia. É isso mesmo. Mas vamos lá, nós temos um grande técnico, né? Temos um grande técnico. Ele mudou daquele português que estava dirigindo o Bahia. Passou 20 partidas sem ganhar. Aquilo é um absurdo. Para o Bahia, aquilo é inédito. E aí o Rogério, que é um grande técnico, gosta do Bahia. Você vê como ele vibra no gol do Bahia, como os torcedores vibram, né? E ele disse que nunca viu vibração como a da Fonte Nova, né? É diferente. O povo baiano, o torcedor do Bahia é diferente. Isso aí é um fato. O torcedor do Bahia é doente. Né? Menos eu. Menos o pastor Pedro Moura. Não assisto, Bom, vamos entrar no nosso tema então aqui, senão a gente vai ficar falando de Bahia até meio-dia aqui. Mas sempre que eu estou falando de Bahia, eu fico olhando se a Dulce está por perto, viu? Porque ela é Vitória, viu? Ih, rapaz. Isso. Eita, então vamos parar. Toda, ou é Flamengo ou é Vitória. Vamos parar o assunto. Mas ela é assim do tipo, não sabe nem para que lado vai, viu? Não sabe nem o nome do jogador, né? Que vê o bandeirinha levantar a bandeira amarela e pergunta se deu cartão amarelo. É desse modelo. Pastorzão, a gente vai passar no tema da semana passada, não é isso? A gente vai fazer aquele breve resumo, né? Do que foi tratado aí na semana passada, que foi pecado, rebelião da criatura contra o Criador. Confere? É isso mesmo, né? Isso mesmo. Muito bem. O pecado é a transgressão da lei, né? Baseado lá em 1 João 3,4. E o senhor quer que a gente já traz aqui todos os questionamentos aqui da passada e o senhor faz o resumão? Pode ser? Eu acho melhor um por um. Viu? Um por um, né? Por etapas, né? Então, beleza. Então já vamos dar início, né? Quem está chegando agora já se prepara para mais um conteúdo, mais uma aula muito importante aqui com o pastor Pedro Moura, nesse quadro, né, que desvenda textos, versículos difíceis da Bíblia, viu, gente? Então quem está no YouTube já deixa o like, se inscreva no canal, compartilhe nossa live, pode deixar aqui algum comentário no chat, pode mandar no WhatsApp também, 11 930 03 0316. Pecado, rebelião da criatura contra o Criador, tema da semana passada.
E aqui já tem a primeira questão para o pastor Pedro Moura. Olha só, pastor. Pastor, na definição de pecado que foi dada a semana passada, entrou a palavra transgressão. O Senhor disse que pecado é transgressão da lei. A palavra transgressão não é uma palavra comum. Imagino que nem todos os nossos ouvintes poderiam explicar o seu significado. Eu pergunto o seguinte, pastor. Primeiro, qual a palavra mais conhecida para substituir transgressão? Na verdade, o que eu estou pedindo é um sinônimo em hebraico e grego. Pastor, outra palavra que foi usada foi violação. Peço ao Senhor que informe a palavra grega usada pelo apóstolo para o português violação e como entender essa palavra, pastorzão. Ok. Veja bem, as duas principais palavras para pecado, em hebraico é hatá, H-A-T-A, e hamartia, em grego. Essas duas palavras têm o mesmo sentido, embora sejam idiomas diferentes, o sentido delas é errar o alvo. Mas não é somente errar o alvo. Além de errar o alvo, é ficar aquém do alvo e fora da direção do alvo. Do tipo que uma seta que alguém jogou e essa seta não atingiu o alvo, ficou aquém dele, mas ficou fora da direção. Do tipo, nunca vai atingir aquele alvo. Agora, a ideia, a pergunta é a outra palavra para transgressão. Já está definido pelo apóstolo João, não é? O pecado é violação da lei. O pecado viola a lei. João, o apóstolo, ele diz: o pecado é transgressão da lei. É violar a lei. Essa palavra que precisa ser mais esclarecida aqui em nosso texto, ela foi... Na Bíblia, que é o texto oficial da Convenção Brasileira, aquela Almeida revisada segundo os melhores textos, é uma Bíblia da imprensa bíblica brasileira, esse versículo é mais fielmente traduzido nesse texto da IBB, porque o original lê dessa forma: todo aquele que vive habitualmente no pecado também vive na rebeldia, pois o pecado é rebeldia. Então, eu tentei aqui uma tradução mais literal do texto grego, porque ele pergunta sobre essa palavra rebeldia. Então, rebeldia é anomia. Essa palavra é uma palavra que tem um prefixo. Esse prefixo anomia. A nomia é a lei. Anomia, com esse alfa privativo, significa violação da lei. Então, a tradução literal que eu pensei aqui foi: todo aquele, aquele não está na lição original, todo aquele. Então, em qualquer Bíblia que aparecer esse aquele deveria ser grifado ou com itálico, ou entrar com chaves, ou entrar com colchetes, qualquer coisa. Então, todo aquele, em itálico, que pratica o pecado, pratica a violação da lei, porque o pecado é a violação da lei. Então, o que a gente tem que explicar um pouquinho mais
porque essa palavra transgressão não é muito fácil, é que transgressão é a violação de uma lei conhecida. O melhor exemplo é aquele exemplo do sinal vermelho. Então, a gente vai chegando no sinal, aqui na Bahia chama sinaleira, né? No sinal, no semáforo, e ele fica vermelho, significa que eu tenho que parar. Ou aquela placa que fica nas esquinas é uma placa que em inglês é stop, mas em português é pare. Então, aquilo é para parar totalmente, não é para aliviar, olhar para um lado e seguir. Não. Isso é uma multa terrível lá nos Estados Unidos. Não parar no sinal vermelho. E quando a gente vai fazer exame da driver's license, da licença, da carteira da CNH deles lá, quando o fiscal entra no carro com a gente, a primeira coisa que aparece é aquele sinal de stop. E se a pessoa aliviar e seguir, ali mesmo o fiscal para e retorna com ele. Ele tem que marcar um outro dia e o fiscal disse, aquele sinal é para você parar totalmente. E então a transgressão é passar embaixo do vermelho. Eu lembro que o Dr. Roberto Alves de Souza, professor de grego de muitas gerações no Brasil, inclusive meu professor de grego, mas eu só fui aluno dele no mestrado. Dr. Roberto Alves de Souza, que já está com o Senhor, ele disse que saiu com um grupo de americanos para mostrar a cidade do Rio de Janeiro. Mas disse que o motorista passava em tudo quanto é sinal, vermelho, amarelo, tudo ele passava. Aí um americano perguntou assim, Dr. Roberto, qual é a cor para parar aqui no Brasil? O sujeito mandava ver nas leis conhecidas. Um exemplo é os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos são leis conhecidas. Não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. E toda lei conhecida que é violada tem suas consequências. Então, a segunda pergunta do ouvinte é: o senhor listou diversas palavras que representam transgressão da lei. Por exemplo, ciúme. Como eu posso enquadrar o ciúme na transgressão da lei? Exatamente recorrendo à Bíblia. Veja, por exemplo, o Cântico dos Cânticos, capítulo 8, versículo 6. Diz que o ciúme é inflexível como a sepultura. O ciúme é inflexível como a morte. Então, essa inflexibilidade do ciúme é uma violação da lei. Os irmãos de José do Egito, o venderam por inveja. Estevão, em sua oração, lá no capítulo 7 de Atos, ele diz, os patriarcas, né, movidos de inveja, venderam José para o Egito. Mas Deus era com ele e livrou-o de todas as suas tribulações. E lhe deu graça e sabedoria ante o faraó, rei do Egito.
que o constituiu governador sobre o Egito e toda a sua casa. Então, ciúme é violação da lei. Podemos ir para a terceira, irmão? Maravilha, maravilha. É a segunda agora, na verdade, né? Não, a segunda foi essa da... Você já adiantou, é isso mesmo, sobre os mandamentos. Estava em sequência e foi a mesma pessoa que... Já antecipou, isso aí. Desculpe eu não lhe avisar, viu? Tranquilo, eu peguei aqui. Agora então vamos para a terceira. A terceira é o seguinte: pastor, na minha igreja tem uma senhora muito estereotipada, no sentido de uma pessoa que a si mesma se rotula. Uma das frases preferidas dela é essa, que o Senhor falou a semana passada: eu sou a si mesma. Meu pastor disse que um crente não pode ou não deve usar essa sentença, porque o crente é uma pessoa transformada por Deus através do seu Santo Espírito. E aí, a situação dessa irmã? Olha que interessante isso. Eu conheço uma. Ela não faz caso nenhum. Ela diz que ela é pavio curto mesmo, que ela estoura e que depois eu dou um presente a ela, mas já queimou a pessoa. Quando uma pessoa explode perto da gente, queima não somente ela, mas queima quem está perto, né? Em Romanos 12, né? Transformai-vos. Mas veja bem, o Nayan, essa palavra transformai-vos é metamorfomai, de onde vem a palavra metamorfose, não é? Mas aqui, nesse texto, a palavra é um imperativo, portanto é uma ordem, mas é passivo. Sede transformados é deixar a mente ser transformada a ponto de testar a vontade de Deus. Então, o crente fica sabendo que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável se ele se deixa transformar pelo Espírito de Deus. De modo que um crente se autorrotular como eu sou a si mesmo, isso é uma demonstração de total associação com as obras da carne. E, ao mesmo tempo, total desprezo com as obras do Espírito, lá que estão citadas lá em Gálatas capítulo 5. O crente, como o pastor do nosso ouvinte disse, não pode ou não deve usar esta sentença, porque o crente é uma pessoa que já foi transformada por Deus. Então, se vangloriar que eu sou pavio curto, que eu depois dou um presente para ela, isso é uma demonstração do tipo de fé que essa pessoa tem. Essa pessoa ainda precisa, né? Como Jesus disse a Pedro, você, quando se converter, ajude seus irmãos. Os demais apóstolos precisaram da ajuda de Pedro, depois que Pedro chorou amargamente por haver negado o Senhor Jesus naquele momento em que Jesus ficou sozinho e até o Pai o desamparou na cruz, como ele mesmo cita no Salmo 22. Podemos ir para a quarta, meu irmão. Vamos lá, então. A não ser que você queira fazer algum comentário, viu? Não, tranquilo. Tá bênção pura aqui. Vamos para a quarta. Pastor, a Bíblia informa que Deus criou todas as coisas, né? Todas as coisas aqui entre aspas. Na semana passada a pergunta de um ouvinte foi essa: qual a origem do pecado? Quem criou o pecado? Para mim, ficou parecendo que ele queria atribuir a Deus a origem do pecado. Qual o fundamento para sua resposta? Deus criou todas as coisas, exceto o pecado. O Senhor disse também o seguinte: Deus não pode ser responsabilizado pelo pecado. Sim, a semana passada eu disse
Exatamente isso que ele respondeu aqui. Ele aspiou tudo, está tudo sob aspas. Deus criou todas as coisas, exceto o pecado. E ao depois eu falei, Deus não pode ser responsabilizado por nenhum pecado. Então, é verdade que Deus criou todas as coisas, exceto o pecado. Quem criou o pecado foram os anjos, que se rebelaram contra Deus. Lembre-se que a Bíblia diz que pecado é rebelião. Então, Deus não pode ser responsabilizado por rebelião causada pelo pecado. Eu estou lembrando aqui que Tiago, o irmão do Senhor Jesus, irmão mais velho do Senhor Jesus, líder da igreja em Jerusalém, autor da epístola que leva o nome dele, Tiago, Tiago em hebraico é Jacó. Eu não sei porque essa diferença aí, ela veio por causa da Vulgata. Foi o tradutor da Vulgata que deu o nome dele de Tiago, mas o nome dele é Jacó. Então, o irmão do Senhor Jesus afirma que Deus não tenta ninguém. E qual é a explicação para isso? É porque, para Deus tentar, ele terá que ser tentado. E Deus não pode ser tentado pelo mal. Lembre-se, no Jardim do Éden, nossos pais se rebelaram contra as determinações de Deus. Um anjo, não é, apareceu lá, e como era um anjo, e todo anjo é um espírito, ele não poderia ver, espírito não se pode ver, né? Como aquela mulher que falou que, eu acho que foi a semana passada que eu falei isso, aquela mulher que falou que ficava na greta da janela de noite, vendo os espíritos andando pela rua e todos eles voltando para a casa onde moravam antes de morrer. Isso é falso. Não se vê espírito. Além do mais, se não era espírito, se era gente que saiu da sepultura só sai esqueleto. Não sai gente de carne e osso. Não é? Então, anjos bons ou maus, anjos de Deus ou anjos de Satanás, são todos espíritos. Portanto, são todos desincorporados. Um espírito para ser visto, um anjo para ser visto, ele tem que assumir o corpo de alguma pessoa. Então, foi isso que Satanás fez. Ele se apresentou como uma serpente, porque se fosse como um espírito, ninguém o veria. Mas aqueles pais só viram um animal. Eles não sabiam que aquilo era um anjo. Mas era o próprio Satanás, a serpente, né? E foi por esse expediente satânico que o pecado entrou no mundo. Então, a voz de Deus dizia para eles: se vocês comerem daquela árvore, vocês vão morrer. A voz do anjo dizia para eles: se vocês comerem daquela árvore, com certeza vocês não vão morrer. Pelo contrário, vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. Qual foi a voz melhor para eles? Foi a voz que os enganou. Por isso entrou o pecado no mundo e pelo pecado entrou a morte. Então, Romanos 5,12 diz: portanto, assim como por um só homem
entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porquanto todos pecaram. Acho que é mais ou menos por aí. Benção pura. 10h48 no horário de Brasília, 10h48. Vamos para a próxima aqui, a nossa quinta questão, ainda em relação ao tema da semana passada, né? Pecado, rebelião da criatura contra o nosso Deus. E daqui a pouquinho, pessoal, a gente já entra no tema de hoje, tá? Quem está chegando agora, o tema de hoje é o uso dos livros do Antigo Testamento. Então já já a gente vai entrar nesse tema aqui. Questão 5 aqui da semana passada, pastor Pedro. Sua resposta a uma ouvinte sobre a principal tentação que levou Eva a desobedecer à ordem expressa de Deus, com declaração das consequências, certamente morrerás, não foi uma fruta, não poderia ser melhor. Excelente, pastor. A ouvinte afirmou que essa informação não era completa. Concordei plenamente com ela e com a extensão da pergunta. Ela se arriscaria a morrer por causa da fruta, né, de uma fruta? Eu pergunto aos irmãos que nos ouvem agora, se vocês soubessem que uma certa fruta era venenosa, vocês provariam dela só para testar que matava mesmo? O que foi mesmo a motivação de Eva? Pastor Pedro Moura. Essa pergunta já veio a semana passada, né? Como ele falou aqui, que foi uma pergunta muito interessante mesmo, né? Então, a principal tentação que levou Eva a desobedecer não foi uma simples fruta. E seria, de fato, como ele disse, muito pouco, incompleto. A maior tentação foi o engano de Satanás ao dizer a ela e a Adão: sereis como Deus. Versículo 5 do Gênesis. Então, ser como Deus é um assunto preferido de Satanás. Ele incorreu nesse pecado, por isso foi expulso do céu. Expulso do céu significa expulso da presença santa de Deus, que ele desfrutava, não é? Da presença de Deus, como todos os anjos no céu desfrutam da presença de Deus, adoram a Deus e, por ordem de Deus, adoram a Jesus. Por isso que o autor aos Hebreus trata dessa ordem de Deus quando diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Adorem a Jesus. Está escrito lá no livro de Hebreus, no capítulo 1. Então, ser como Deus, Satanás incorreu nesse mesmo pecado. Por isso ele foi expulso do céu. Agora, no Éden, ele não perdeu a oportunidade. Satanás não dorme. Satanás é muito sábio. Satanás tem poderes sobre todos nós, muito mais poder do que nós. O que nos vale é o sangue do Senhor Jesus, que está derramado em cima de nós. Somos cobertos com esse sangue. Então, ele sugeriu a Eva ser como Deus. Ela gostou da ideia. Quem não quer ser como Deus? Ela gostou da ideia e não somente gostou, ela aceitou a ideia. Comeu do fruto, deu a seu marido e ele também comeu. Então, qual foi o resultado? Foi o mesmo resultado daquilo que aconteceu a Satanás no céu. Satanás foi expulso do céu. O casal foi expulso do jardim. Satanás foi expulso da presença de Deus. O casal foi expulso da presença santa de Deus. É isso, meu irmão. Maravilha.
10h53 no horário de Brasília, 10h53. Quem acabou de chegar aqui, seja muito bem-vindo, né? Muito bom dia. Estamos ao vivo com o nosso quadro Desvendando Textos Difíceis da Bíblia com o pastor Pedro Moura. Vamos para a próxima questão aqui, ainda do tema da semana passada. Pastor, fui eu quem fez essa pergunta e vou repeti-la agora. Como disse na semana passada, não quero ser intolerante nem contencioso, mas uma mulher errou. O marido dela também errou, ambos erraram deliberadamente e o resto da humanidade, até hoje, está pagando por esse pecado alheio. É justo? É herança, pastor Pedro? É justo porque Deus não comete injustiça. E Deus, o pecado não tem. Deus não tem nenhuma participação no pecado. Deus já providenciou tudo o de que o homem necessita para ser perdoado do pecado. É só o homem aceitar. Então, a pessoa mesma disse duas coisas. Ela disse, é justo? É justo. Deus é sempre justo, Deus é fiel. Ele é o juiz de toda a terra e ele faz justiça a todas as suas criaturas. É herança? A pessoa respondeu, a pessoa sugeriu. E eu estou dizendo, é herança sim. É pecado herdado. Herdamos a natureza pecaminosa de nossos pais no Éden. Alguns chamam isso de pecado original. Eu acho que o Salmo 51, o rei Davi fala sobre isso. Ele diz, eis que em iniquidade é uma das palavras para pecado, em hebraico, eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concedeu minha mãe. Aquela outra igreja que não é evangélica, cujas doutrinas são opostas às doutrinas do evangelho, eles entendem que isso, Davi está falando sobre sexo como pecado. Então, para aquela igreja, a relação sexual criada por Deus é um pecado. Deus não cria pecados. Deus criou um casal heterossexual e lhes deu a bênção de crescerem e multiplicarem. Agora, isso aí não é estendido a qualquer pessoa. Qualquer pessoa teve uma relação sexual com a namoradinha, com a noiva, etc., e vai ter a bênção de Deus. Não. Bênção de Deus não é sobre prostituição, nem sobre fornicação, nem sobre adultério, nem sobre homossexualismo, nem sobre lesbianismo. A bênção do Senhor é sobre o casal heterossexual, casado entre si. E então é a primeira bênção que Deus proferiu na Bíblia. Ele primeiro abençoou os animais irracionais, disse, crescei e multiplicai. E os irmãos já viram como algum vídeo aí do YouTube, etc., já viram como os irracionais praticam sexo, né? Eles não têm nenhum problema em praticar sexo. É só a fêmea estar no cio que eles vão cruzar. Então, mas ele proferiu depois a bênção sobre o casal humano.
E Deus os abençoou e lhes disse: crescei, multiplicai, enchei a terra e dominai-a. Olha as ordens de Deus: crescer, multiplicar, encher a terra de gente, de menino e menina, e dominar. Então, não é sobre sexo como pecado que o salmista está falando, mas sobre herança do pecado, a natureza pecaminosa, que alguns teólogos chamam de disposição para o pecado. E alguns teólogos dizem que a disposição para o pecado é desde o ventre. Né? E diz, Jacó brigou com Esaú lá dentro do ventre. E então, a disposição para o pecado. Então, a ideia é uma mulher pecou, o homem pecou, o marido dela pecou, e agora estamos pagando por esse pecado alheio. É justo? É justo. É herança? É herança. Perfeitamente. Podemos ir para a 7ª. Maravilha. 11 horas em ponto no horário de Brasília. Pastor, eu sou membro de uma família de testemunhas de Jeová. Para ficar mais claro do que a informação passada, eu não sou testemunho de Jeová. Minha família o é. Meus avós, meus pais. Eu admiro esse grupo, mas não pertenço a ele. O senhor afirmou que testemunhas de Jeová têm uma Bíblia, edição deles, mas não conhecem a Bíblia. Em que o senhor se baseia para afirmar assim? Eu me baseio para dizer que os testemunhos de Jeová não conhecem a Bíblia porque eles não conhecem mesmo. Ele pergunta em que eu me baseio? Meus contatos com eles, meus encontros com eles, conversas com eles. Não sabem a Bíblia, não sabem nada de Bíblia. Se a conversa caminhar para o assunto da Bíblia, eles se perdem. Então, não somente aqui, mas fora daqui. Conversei com Testemunho de Jeová na Suíça. Conversei com Mormons na Suíça. Testemunho de Jeová e Mormons não sabem nada de Bíblia. Então, meu amigo que fez a pergunta, vocês têm a Bíblia, mas vocês não conhecem a Bíblia. O que vocês conhecem são as revistas publicadas por sua liderança editorial. Aquelas revistas que vocês vendem no meio da rua a todo mundo, que querem convencer a gente de que o nome de Deus é Jeová, o nome de Deus é inefável, é impronunciável, e vocês, quando a gente tenta explicar isso, outro dia eu estava no cabeleireiro, sentado lá, chegou um testemunho de Jeová e começou a falar com o cabeleireiro. Aí o cabeleireiro disse, olha, melhor o senhor conversar com ele ali, que ele é um professor de teologia, é um pastor. Ele é um doutor, ele falou assim, ele é um PhD em teologia. Melhor o senhor conversar com ele. Aí ele quis sair. Eu disse, não, vamos conversar. É tão bom a gente conversar. Aí ele sentou para conversar. Aí a conversa inicial é Jeová, né? Que o nome deles é Jeová, etc, etc e tal. Aí eu perguntei a eles, você conhece a língua original, o hebraico, para afirmar assim tão categoricamente que o nome de Deus é Jeová? Como é que se escreve o nome de Deus em hebraico? Ele disse, eu não sei. Eu disse, então como você está querendo me ensinar? Ele disse, foi meu líder que falou isso para mim. Eu disse, olha, pois o seu líder é equivocado. O nome de Deus se escreve assim. Coloquei aquelas 4 letras do nome de Deus. Você sabe como pronuncia isso?
Ele disse, não, o senhor sabe? Eu disse, não, ninguém sabe. É por isso que a Septuaginta usou o tetragrama sagrado, aquelas 4 letras do nome de Deus impronunciável, e o substituiu por Kyrios, que significa Senhor. Em hebraico, Adon, Senhor. Ou Adonai, meu Senhor. Esse nome, não tem Jeová, não. Jeová é uma palavra híbrida. Sabe como é que se forma a palavra Jeová? Você pega as 4 consoantes do nome de Deus em hebraico, coloca as vogais do nome Adonai, aí dá o som Yehová. Então, é uma palavra híbrida. Claro que essa palavra foi consagrada, está nas nossas Bíblias, mas ninguém tem que lhe convencer que Jeová é o nome de Deus. Então a doutrina de vocês começa por um erro de tradução. E então, por causa disso, os seguidores de vocês vivem enganados a esse respeito. O nome de Deus é inefável, é impronunciável. E por causa da junção das consoantes das 4 letras e das vogais do nome Adonai, surgiu a pronúncia Yehová. Mas esse não é o nome de Deus. Pastor, em relação a esse tópico, essa semana nós fomos desafiados, né, lá no seminário. A gente está estudando religiões comparadas, né? Então a gente foi desafiado a apresentar algumas religiões que existem na nossa cidade. E aí o nosso grupo aqui de Pedro Canário, a gente decidiu entrevistar, né? O professor pediu pra gente ir até o local, entrevistar o líder, enfim, saber um pouquinho dos princípios, liturgia, como é que é a crença deles, etc e tal. E aí eu fiz o contato com o líder dos Testemunhos de Jeová aqui de Pedro Canário, pra gente fazer esse trabalho com eles, né? E aí o que o senhor tá falando bate muito, porque o líder local, né? Ele não quis receber a gente. Na verdade, ele não deixou isso explícito, mas ele ficou escorregando. E aí diz ele que ele precisava passar pelo superior dele, quais seriam essas perguntas, porque ele teria que passar pro superior dele. E depois ficou tentando escorregar desse encontro. Aí mandou um link do site para eu pegar as informações no site e tal. E aí eu vi que realmente é isso. Talvez esse receio, né, por causa do despreparo, por causa da falta de conhecimento de algumas coisas. Talvez eles seguem, né, o que alguém de lá de cima fala, mas eles não procuram de fato saber se isso tem base. E aí eu percebi isso, eu percebi esse receio, né, esse medo dele em não dar informações contundentes e não passar informações realmente precisas quanto à religião, enfim, a doutrina deles. Então bate bastante aí com o que o senhor falou. Agora 11 horas e 7 minutos no horário de Brasília. Antes da gente ir então pro nosso tema de hoje, tem alô pra alguém aí, pastorzão? Separou um abraço pra alguém hoje? Separei sim. Para o cantor Maurício Paes. Maurício. Um cantor famoso. Conheço. Conhece? Conheço, ele esteve aqui em Pedro Canário. Pedro Canário é no Espírito Santo, não é? Isso, é divisa com a Bahia, mas é Espírito Santo. Eu já estive lá com meu pai há muitos anos. Meu pai foi pregar lá, e eu, como eu tocava piano, eu acompanhava meu pai nas viagens dele e conheci muitos lugares mesmo. Maurício Paes eu considero como filho. Ele foi criança junto com meus filhos na 4ª Igreja Batista do Rio de Janeiro, quando eu fui pastor lá. Os pais dele, o irmão Patrício,
irmã Marilene, a família deles todos estão. O Maurício Paes fez uma cirurgia ontem para a retirada daquela bolsa ele tem problema nos intestinos e então, mas ele ontem mandou um vídeo para todo mundo e ele dizendo que ele está totalmente curado do câncer. Nós Glória a Deus. Glória ao Rei Jesus por esta bênção, mandamos um abraço para ele bem fraterno e para seus pais e todos os seus familiares. Rogamos pelo ministério dele, para que o ministério dele não sofra qualquer solução de continuidade, pelo contrário, continue sendo a bênção que ele tem sido. O outro alô é para Salvador, a minha cidade natal, que esta semana completou 476 anos. Salvador foi a primeira capital do Brasil, e foi capital do Brasil de 1549 até 1763. Então, foi fundada por Tomé de Souza, que foi o primeiro governador geral do Brasil. E então, aqui está essa cidade que atrai tantos turistas, uma cidade fraterna, uma cidade que tem sua língua própria. Eu ontem estava em... Não me lembro onde foi, meu Deus. Eu estava lá no Apvida, que é o meu plano de saúde, e o sujeito reclamando lá, que ele dizendo assim: eu estou aqui há mais de 1 hora de relógio. Só baiano fala em hora de relógio. Aí, quando ele saiu, eu disse à moça: olha, eu só conheço hora de relógio. Eu não conheço hora de fogão, nem de geladeira. Hora de relógio. Mas o baiano fala hora de relógio. Todo mundo sabe que ele está reclamando. Se ele disse que eu te esperei 1 hora de relógio, ele está reclamando que você marcou um horário com ele e não cumpriu. E era o que ele estava dizendo lá, que o horário dele era tal, assim, assim. Ele já estava a 1 hora de relógio, viu muita gente ser chamada e ele não foi chamado. Então... não vou falar, que de vez em quando eu falo isso aí, 1 hora de relógio, eu ainda falo isso. Eu tô aqui no Espírito Santo, já vai fazer 18, 19 anos. E eu ainda tenho muita coisa da Bahia. De vez em quando eu solto essa aí, ó, 1 hora de relógio. É por isso que eu me identifiquei com ele. Você é baiano? Sou baiano de Vitória da Conquista. Ok. Até onde minha esposa... Foi em Vitória da Conquista que eu conheci minha esposa. A Dulce. Ela veio morar em Salvador, no Colégio 2 de Julho, para se preparar para o vestibular, mas ela morava em Vitória da Conquista. Ela morou em alguns lugares, Jiquié, Vitória da Conquista, Feira de Santana, etc. Fez um rodízio aí, né, nessas cidades todas. Mas ela nasceu em Ibicuí, lá perto de Itabuna, né? A terra do leite. Terra do leite. Maravilha. Tá bom, meu irmãozinho. Então eu acho que essa foi. Algum abraço? Algum alô, não? Fechou aí? Fechamos. Para o Maurício, hoje especialmente, e para Salvador, né? Pronto. Parabéns aí. Nossa primeira capital do Brasil. Maravilha. Aliás, um abraço para todo mundo que está em Salvador, né? Tem gente que está sintonizado aí, sempre mandando mensagens pra gente por aqui. Todos os nossos ouvintes de Salvador, fica o nosso abraço. 11 horas e 12 minutos no horário de Brasília. Vamos para as questões de hoje, do programa de hoje. Esse tema é muito importante. O uso dos livros do Antigo Testamento hoje. Atenção, o uso dos livros do Antigo Testamento hoje. Eles têm Moisés e os profetas, ouça-nos, né? Um subtema aqui que é baseado em Lucas 16, versículo 29. E aí, a gente vai começar pelo livro do profeta Malaquias, é isso, pastorzão? Exatamente, mas antes eu queria recomendar, deixa eu ajeitar aqui que meu livrinho está todo escangalhado. Sim. Eu gostaria de
sugerir a leitura desse livro. Mensagens do Antigo Testamento para nossos dias, não é isso? Exatamente. Dr. Page Kelly foi meu professor. Ele é o titular da cadeira de interpretação do Antigo Testamento no seminário de Louisville. Ele foi missionário 40 anos no Brasil. Ele foi pastor da Igreja Batista Itacuruçá, no Rio de Janeiro. E eu tive o privilégio de ser aluno dele no mestrado. Um grande professor, um homem bondoso, meu Pai Celeste. Dr. Page Kelly, ele comprava lá em Louisville, depois que ele retornou para Louisville, ele comprava um boi, uma reis inteira, e mandava cortar em pedaços e já entregava a ele tudo cortadinho. Ele colocava no freezer dele um boi inteiro. E sabe o que ele fazia? Ele distribuía com os estudantes brasileiros de Louisville. Olha que maravilha. Muito bondoso ele. Dr. Kelly era uma pessoa que todo mundo gostava de ser aluno dele. Uma vez, ele disse assim, por muita bondade dele, mas como o irmão conhece o hebraico? Disse, meu irmão, perto do senhor eu sou um aprendiz. Ele é autor de uma gramática hebraica. E então, eu recomendo a gramática dele, a gramática hebraica de Page Kelly. Tem publicado no Brasil. Então, é publicado também lá, mas lá em inglês, né? Então, ele era esse tipo de professor que todo mundo queria ser aluno dele aqui no Brasil e lá nos Estados Unidos. Um abração para a família dele, porque o Dr. Kelly já está na eternidade, não é? E eu lembro que o Brasil mandou um representante dos seminários do Brasil para as cerimônias do sepultamento dele. E o quadro lá, com todos os avisos, era verde e amarelo. O que a gente viu a semana passada com o pastor Jerry Key, não é? Que faleceu a semana passada. A família e os amigos cantando Minha Pátria para Cristo, eis a minha petição. Aquilo, eu fiquei pensando o que se passava na cabeça do professor Jerry Key, as memórias, as lembranças que esse hino traziam ao coração dele, do trabalho que ele fez durante 37 anos no Brasil como professor de homilética. Eita aí, maninho, Deus te abençoe. Amém. Vamos nessa então. 11 horas e 16 minutos no horário de Brasília. Livro do profeta Malaquias. Começando aqui esse tema, o uso dos livros do Antigo Testamento hoje. E a gente já vai começar aqui com a primeira pergunta para o pastor Pedro Moura. Pastor, eu estou pensando que esse profeta Malaquias é o pai de João o Batista. Estou certo, pastor Pedro Moura? Não está certo, não. Deixe-me mostrar o livro que eu recomendo, mas não tem em português. Somente em inglês e em espanhol. Page Kelly, Revivendo o Fogo da Fé. Malaquias. Estudo bíblico foi usado para Escola Bíblica Dominical. Não, o irmão está enganado. O pai de João Batista chamava-se Zacarias. E Zacarias era sumo sacerdote nos dias do nascimento de João Batista. Lembre-se que ele ficou na dúvida, né? E o anjo disse, você vai ficar mudo até o dia que esse menino nascer. E ele ficou mudo, e no dia que o menino nasceu, perguntaram como é o nome do menino.
ele pediu uma tábua, escreveu: seu nome é João. E aí alguém disse: não, que isso? Não tem nenhum João na família. E ele, naquela hora, a língua dele se soltou e ele disse, esse foi o nome que o anjo que anunciou o nascimento dele mandou que fosse colocado. O nome dele é João. Podemos ir, irmão. Já fica claro aí que não tem nada a ver, né, com o pai de João, né? Vamos lá, então. A gente já parte aqui para essa questão do estudo de Malaquias mesmo, né? Maravilha saber disso. Agora, nossa classe de EBD está estudando o profeta Malaquias. Estamos todos certos de que vamos acompanhar esse estudo. Em nossa igreja, as classes escolhem os assuntos para estudar. Depois, os professores se reúnem com o pastor, ele dá orientação quando a bibliografia, etc. E assim ficam confirmadas a escolha de cada classe. Foi uma medida importante para todos nós. Comente aí sobre essa atitude de escolha aí, dessa concordância junto com o pastor. Olha, que interessante, que excelente, não é? As classes se reúnem com ele, depois os professores se reúnem, né? Ele dá orientação sobre bibliografia, etc., e ficam confirmadas a escolha de cada classe, de modo que eu considero isso excelente. Não é uma escolha aleatória, né? É uma escolha bem respaldada na orientação pastoral e uma coisa interessante. Olha o que ele começa dizendo, que é uma maravilha saber que o assunto será o profeta Malaquias e que todos estamos certos de que vamos acompanhar. Temos uma igreja aí acompanhando esse estudo, hein? Coisa boa. Muito bom. 11h21 no horário de Brasília. Próximo aqui, pastor. Pastor Pedro, como o senhor situaria Malaquias no cenário de Israel? Pergunto sobre a data da sua profecia. É consenso da maioria dos estudiosos que Malaquias, o profeta, exerceu seu ministério entre 460 e 450 antes de Cristo. Uma referência interessante é que esse é o tempo em que Neemias e Esdras chegaram a Jerusalém. Então, se ele está querendo saber sobre data, 460, 450 antes de Cristo. Pronto, respondido. A gente já passa para a próxima. Qual era, pastor, então, a situação do Templo de Jerusalém nos dias de Malaquias? Isso aqui é muito importante. O Templo de Jerusalém havia sido edificado e todos os serviços voltaram a funcionar normalmente. E quem fala isso é Deus, através de Malaquias. Capítulo 1, versículo 7, Deus censura os sacrifícios no altar, dizendo: ofereceis sobre o meu altar pão profano. Isso é pão comum. Logo, o altar estava sendo usado naqueles dias pelos adoradores. O templo estava funcionando depois de sua reedificação, funcionando normalmente. Tudo que se fazia no templo voltou a se fazer e o altar estava sendo usado pelos adoradores. Só que o que eles ofereciam não agradava a Deus.
Agora, pastor Pedro Moura, e em relação ao governo de Jerusalém, né? Quem governava Jerusalém nos dias de Malaquias, do profeta Malaquias? Olha, eu não saberia dizer o nome, mas havia um governador. Em resposta aos sacrifícios profanos no altar, o próprio Senhor disse aos adoradores por meio de Malaquias: oferece um animal cego, oferece um animal aleijado ao teu governador, para ver se ele se agrada de ti. Então, havia um governador, mas ele não é nominado no livro. E Deus disse: ele não vai se agradar de uma oferta de animal aleijado, de um animal cego, mas você traz o animal comum, o pão, né? Aquele pão que não agrada a Deus, para oferecer a Deus. Havia um governador que não é nominado no livro. Entendi. 11h24 no horário de Brasília. Essa pergunta aqui é interessante. Como entender, pastor Pedro, como entender Malaquias capítulo 1, versículos 2 e 3, onde se lê: eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis: em que nos tem amado? Acaso não era Esaú, irmão de Jacó? Diz o Senhor: todavia amei a Jacó e aborreci a Esaú. Explica pra gente, pastor, como é que a gente entende isso aí? Exatamente o que a pessoa que leu não entendeu, não é? Então, aqui, as duas palavras desse versículo que nos ajudam é amar e aborrecer. Amar e aborrecer são características do soberano. Deus é soberano. Amar e aborrecer é soberania de Deus. Deus amava Jacó e odiava Esaú. Sabe por quê? Primeiro, porque ele é soberano. Segundo, porque Esaú copiava o modelo de Caim. O modelo de Caim era o modelo de Esaú. E a Escritura afirma que Caim era do maligno. Por isso matou seu irmão. Então, esse modelo de Esaú é o modelo que Deus odeia. Deus odeia o homicida. E já determinou que o homicida não tem lugar no reino dos céus. Evidentemente que se ele não se arrepender. E a Bíblia diz que Esaú buscou com lágrimas, mas não encontrou lugar de arrependimento. Por quê? Porque Esaú era dominado pela carne. E a carne não agrada a Deus. Então, o modelo dele de Caim é o modelo homicida. E Deus diz: não há lugar para o homicida no reino dos céus. Evidentemente que um homicida, hoje, que confessa, se arrepende e muda, esse vai ser perdoado. Vai encontrar lugar de arrependimento. Mas não foi o caso de Esaú. Ele não encontrou lugar de arrependimento. Muito triste a experiência de Esaú. É interessante que, no fim, ele se reconciliou com seu irmão. Ele queria matar o irmão, não é? Mas ele se reconciliou com seu irmão. Vamos lá. 11h28 no horário de Brasília. Dito isso, pergunta praxe, né? Malaquias é nome hebraico, pastor? O que significa o nome Malaquias? Pergunta de praxe. Todo mundo quer saber o nome dos personagens, né? Malahi é nome hebraico, sim. E significa meu mensageiro.
como a palavra anjo em hebraico é mensageiro, é como se Deus estivesse falando a um dos seus anjos. Então, Malaquias é meu anjo, Malaquias é meu mensageiro. Malá é a palavra hebraica para mensageiro. Malá é a palavra hebraica para anjo. Mas o nome dele é Malahi. Esse izinho no final é possessivo. Então, é meu mensageiro, meu anjo. Malaquias significa meu mensageiro, meu anjo. E nesse livro, Deus está falando a um dos seus anjos. Perfeito. Vamos lá para o próximo, 11h29 no horário de Brasília. Quem é o autor do livro, pastor Pedro? Né? O próprio profeta Malaquias foi que escreveu, não? Olha, parece que não. É muito difícil determinar a autoria do livro de Malaquias. Para alguns autores foi Esdras. Né? Ele estava em Jerusalém nesse tempo. Para outros é Neemias. Para outro é Zorobabel. E para outros ainda é Ageu, o profeta Ageu. Olha, Jerônimo de Estridão, né, que é o autor da Vulgata, defende que o livro foi escrito por Esdras e que o nome Malaquias foi escolhido assim por ele, aleatoriamente, mas com o significado de mensageiro de Deus, meu mensageiro. Não é fácil. Calvino também entende que o livro foi escrito por Esdras. Agora, Jerônimo vai além, ele diz que o nome Malaquias foi escolhido por ele, isto é, por Esdras, aleatoriamente, com o significado de mensageiro do Senhor. Perfeito, perfeito. 11h30, a última pergunta é: quanto tempo o senhor vai usar para falar de cada livro dos que forem escolhidos pelos ouvintes, pastor Pedro? Olha, eu tenho planejado 2 programas para cada, mas isso vai depender do interesse dos ouvintes. Eu já percebi que Malaquias tem despertado grande interesse e esse próprio irmão aí, ouvinte, ele está achando pouco que seja uma vez só para esse tão importante livro. De modo que vamos acompanhar durante a semana, né, as perguntas que vão retornar sobre Malaquias e vamos dizer se vai ser uma semana ou se vão ser 2 semanas. Eu acho que poderá ser 2 semanas, mas vai depender da resposta que os ouvintes derem ao que falamos hoje a propósito de Malaquias. Já tem até pergunta aqui, a Deise até mandou uma pergunta aqui sobre o livro de Malaquias. Ela perguntou se algumas profecias do livro de Malaquias estão se cumprindo hoje. Então já tem uma pergunta aí pro senhor. Se você quiser responder logo agora também, ou deixar para semana que vem, fica à vontade, viu, pastorzão? Para não alterar o nosso esquema, é melhor que ela envie para Ministério Pastor Pedro Moura, @gmail.com. Teremos prazer em responder. Isso aí. Então, quem está ouvindo a gente aí, ou assistindo pelo YouTube, né, as dúvidas sobre o livro de Malaquias, manda lá no e-mail do pastor Pedro Moura. É ministériopastorpedromoura@gmail.com, beleza? ministériopastorpedromoura@gmail.com. A gente abraça um monte de gente que tá chegando aqui, ó. Maria Nadir, que é lá de Mussurunga, ó. PIB Mussurunga, lá em Salvador. Já fui lá em Mussurunga, hein? Um abraço para você, Maria. Everaldo também tá por aqui, que é de Itabuna, congrega na Igreja Batista Betel. A Suzana Miller também. Joelson Almeida. O Joelson falou assim, ó, diz o pastor Pedro que o Flamengo vai dar um sacode no Vitória. Que bom, que bom. Será?
Que bom, né, pastor? Olha, Nayan, a Susana Miller Isso. é missionária da Igreja do Garcia em Madrid. Olha que bênção, rapaz. E ela é ouvinte assídua. Verdade. Ela colocou: verdade, Silvia Moura, que unção de sabedoria. Deus os abençoe sempre, toda a família Moura. Ela está concordando aqui com a Silvia Moura, né? Silvia Moura, sua filha? Não, minha sobrinha. A sua sobrinha. Pronto. Então tá aí, estamos em família, né? Danilo Marques passando por aqui lá de Niterói, a Célia Castro também, Edivânia, a Auristela, Reginaldo, Luziete, quem mais? A Bernadette está por aqui também. A irmã Dulce colocou aqui também uma mãozinha, a irmã Dulce marcou presença aqui no nosso chat. Ela está ouvindo para depois a gente conversar sobre o programa. Maravilha. A Célia Castro é minha irmã. Ah, tá, Sandra Castro? Não, Célia. Célia Castro, isso. Célia Castro. Ela mora lá no Ceará. Maravilha. Tem a Sandra Mendes aqui, o Avelino também. Um abraço para todo mundo que está com a gente no chat do YouTube. E os nossos ouvintes também aqui do WhatsApp, né? A Sinilene Moura. Sinilene Moura também da família, não? Não. Não, né? Só tem Moura aí. De carona. Sinilene. Não conheço, não. Pronto, colocou: Deus continue abençoando a vida do pastor Pedro Moura. Amém. Família Moura. A Declipes José tá passando por aqui também. Temos a Bem-vinda que é de Colmeia, Tocantins. Ela até mandou um áudio aqui pra gente. Vamos ver se a gente consegue escutar aqui o áudio dela rapidinho. Fala, Bem-vinda. Bom dia, pastor. Eu queria pedir oração pela minha sobrinha. O nome dela é Rayane, está com depressão muito forte. E minha irmã também, que está também do mesmo jeito, com depressão forte. O nome dela é Maria Aparecida. E eu gostaria mesmo de pedir orações. Rayane Maria Aparecida, tá bom, Bem-vinda. A gente vai caminhar aqui para a sala de oração, tá bom? E que o Senhor possa entrar em ação aí na vida das meninas, que o Senhor possa trazer paz ao coração, controlar toda essa depressão aí, trazer cura para a alma dela, tá bom? Josafá, Assunção, São Miguel das Matas, na Bahia, Igreja Batista Nacional. Obrigado, Josafá. Abraço, meu irmão. Albano Dias, de Açaí, lá no Paraná, também está acompanhando a gente, lá na cidade do pastor Alexandre. Laís tá por aqui também, a Regina tá participando. Tem áudio da Regina? Olá, Bedinho, esse é o Gabriel de Minas Gerais. Gabriela de Minas Gerais, valeu, Gabrielzinho. O Heleno também tá por aqui, Heleno Silva, Eliselma, toda essa turma chegando. Obrigado pela companhia. A Sinilene falou que é de Picos, no Piauí, não é isso? Ela falou que teve o prazer de conhecer o Senhor, tive o prazer em conhecer ele. De Picos, no Piauí. Valeu, Sinilene. Conferência lá em Picos. Aí, ó, que maravilha. Cidade maravilhosa. E tem também a Carmelita, que é lá de Colmeia, né? Acompanhando a nossa programação. Obrigado, Carmelita, pela companhia, viu? Pastor Pedro, tem alguma palavra final aí em relação ao nosso tema de hoje? Já deixar a expectativa para a semana que vem? Eu precisava ver o assunto da semana que vem. Eu mandei para o Luiz. Eu não estou lembrando qual é o assunto. Não! Para a semana que vem, dependendo... Deve continuar, né? Falando sobre Malaquias. Continuar. Se não for assim, então vamos um outro livro do Antigo Testamento. Uhum. Então vai depender muito aí das perguntas da turma, né? Da curiosidade, da curiosidade dos ouvintes. Sim. Beleza, então. Provavelmente vai se repetir. Eu imagino que sim, O Luiz até mandou pra gente aqui, deixa eu ver se ele mandou aqui uma mensagem falando sobre o próximo livro, né? Que não necessariamente seja na semana que vem, que é o livro do Êxodo. Então será o próximo, a mensagem do livro do Êxodo. Mas eu imagino que semana que vem a gente vai continuar falando sobre
sobre Malaquias. Eu digo a gente, pastor Pedro, porque eu vou estar contigo semana que vem também, pode ser? Você Coisa boa. tem mais um pouquinho de paciência comigo aí, tá bom? Meu irmãozinho. Você é um grande jornalista, entrevistador. Glória a Deus. Essa Rede 316 só tem fera. Estamos aqui aprendendo, né, com essa galera que sabe muito. Bom, então é isso, pastorzão. A gente agradece, né, por esse tempo precioso aqui de ensinamento, né, de poder compartilhar o seu conhecimento com a gente, sempre com muita sabedoria, com muita unção, e que o Senhor continue usando a sua vida, né, para ser bênção na vida das pessoas que estão ao seu redor e de todos os ouvintes da 316 aqui todas as sextas-feiras, tá, pastor Pedro Moura? Muito obrigado de coração. Eu estou mandando um abração para o irmão Valadares, um grande músico, lá em Ribeira do Pombal. Ribeira do Pombal é a terra do mel. Aqui meu irmão, eu sou movido a mel, né? Toda noite eu tomo minha colherinha de mel. E quando eu fui lá para Ribeira do Pombal, aí eu comprei mel. E quando eu estava para viajar, um irmão foi na rodoviária para me levar 2 garrafas de mel. Até hoje não acabou ainda. Ai, tá vendo? Eu gosto de mel também, tá? Eu gosto bastante. Tem que comer pouco, porque senão vai enjoar e vai vomitar, né? Mas é uma maravilha de Deus, aquele bichinho, né? Aqui aparece muita abelha, porque aqui em nossa casa tem um quintal grande e tem árvores, e então tem abelha aqui. Agora, quando ela se aborrece com a gente, é um problema, né? Uma vez eu estava na casa de meu irmãozinho Paulo, que já está com o Senhor. Ele estava doentinho, estávamos lá, ele num sofá que virava cama, e do lado, assim, era um sofá. Estávamos ele no sofá-cama e mais 3 pessoas visitando ele. 12º andar. Meu irmão, entrou uma abelha e escolheu a minha cabeça. Meu irmão, como aquilo dói, viu? Misericórdia. Se a pessoa for alérgica, tem que correr para socorro, porque senão morre. Verdade. Fecha a garganta e a pessoa morre. Verdade. Pastor Pedro Moura, tem 2 coisas ainda para te falar. Sim. Primeiro é um desafio, um convite aqui, uma proposta que a gente vai fazer para o senhor. E depois eu queria também que o senhor apresentasse aí os seus livros, de repente, né, tem alguma indicação aí para fazer aos nossos ouvintes. Então, primeiro vamos à proposta. Sexta-feira que vem, no quadro aqui Desvendando Textos Difíceis da Bíblia, que provavelmente a gente vai continuar falando sobre Malaquias, eu imagino, né, a curiosidade dos nossos ouvintes aí de mandar perguntas, eu queria te convidar ou te fazer uma proposta de nós termos participando também junto com a gente o pastor Alain Amorim. Por quê? O pastor Alain Amorim tem um quadro, né? A Bíblia Lida e Explicada, aqui na 316. Então eu imagino que vai ser assim, o ápice de conhecimento e sabedoria da nossa 316 sexta-feira que vem. Vai ser um negócio assim tremendo. Só aceita aí o pastor Alain Amorim sexta-feira com a gente? Ô, meu irmão, gosto de graça desse homem de Deus. De graça. Ele mora em meu coração e não paga nada. Então tá combinado, hein? Pessoal, Combinado. pessoal que tá ouvindo a gente, se prepare, porque sexta-feira que vem, se já é bom com o pastor Pedro Moura, imagine com o pastor Pedro Moura junto, né, com o pastor Alain Amorim. Pense num conteúdo que vai ser edificante para as nossas vidas. Então, sexta-feira que vem vai ser topzera. Agora, pastorzão, e os livros? Fala pra gente. Irmão, eu tô com todos eles. Todos não, alguns deles. Aqui. Vou falar somente sobre 4 deles, porque meus livros estão esgotados. Então, a Ceia do Senhor é um livro muito procurado, graças a Deus. Certo. E a Ceia do Senhor é um dos assuntos controversos, né? E então nós procuramos
escrever alguma coisa sobre o que o Novo Testamento ensina sobre isso, destacando aqui que a missa não tem nada a ver com a ceia do Senhor. A missa é uma caricatura da ceia do Senhor. Esse livro aqui, todos os meus livros podem ser pedidos pelo e-mail ministériopastorpedromoura@gmail.com, assim como as perguntas são enviadas para esse e-mail, também os pedidos de livro. O nosso último livro, no sentido de o nosso trabalho atual, é Desvendando Versículos Difíceis, o volume 2. E já temos matéria para o volume 3. Mas a gente vai esperar um pouquinho só para o pessoal adquirir volume 1, volume 2 e volume 3. Jonas, nosso trabalho mais recente, um comentário versículo por versículo desse grande profeta de Deus. Como é atrapalhado, né? Para mim, ele é o único pregador que pregou cheirando a peixe. Literalmente. Cheirando a peixe. Até o bichinho da noite teve problema com ele. E o Hebreus, esse livro aqui foi um livro específico. Ele foi encomendado pela Convenção Batista Brasileira para um trimestre da EBD. E esse livro é Hebreus, mas o assunto dele é específico. É o sacerdócio do Senhor Jesus. Agora nós estamos trabalhando aqui no Hebreus, introdução e comentário, que deve ser lançado, se Deus quiser, na Convenção Batista Baiana em junho, e depois, onde nos chamarem para lançar, nós iremos. Hebreus, Carta aos Hebreus, introdução e comentário. É esse versículo. São esses que eu queria apresentar para os irmãos. Benção pura. E quem quiser adquirir alguns desses livros, né, pode mandar mensagem por e-mail? Sim, para o e-mail, tanto o livro quanto as perguntas que querem encaminhar para mim. Ok. Ministério Pastor Pedro Moura @gmail.com, tá, gente? Pastor, obrigado mais uma vez. A gente se despede por aqui. Foi bênção por esse tempo aqui de aprendizado contigo. E sexta-feira que vem a gente se encontra, né? Novamente. Tá marcado, então, junto com o pastor Alan, né? Tá, perfeitamente. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Como é o nome da sua esposa? Minha esposa, Claudiane. Claudiane. Vai entrar na nossa lista de oração. Opa. A esposa do Williams é Lidiane, né? Lidiane, isso. Lidiane. Nayan e Claudiane. Tem Isso. filhos? Tem filhos? Tem. Emily, de 13 anos, e Liz, de 3. Liz? Isso. Coisa linda. Minha netinha é Elis. Aí, qual é a Liz? Emily tem 13 e Liz tem 3 anos. 3. Ih, rapaz. Demorou isso tudo? Claudiane, Emily e Liz. Isso eu tinha... nossa lista de oração agora, viu? Amém. Obrigado, pastor. Obrigado de coração. Só tinha perguntado também sobre a esposa do pastor William, Elidiane, tá bom o nome dela? Elidiane, sim, é. Ela já está na minha lista. Inclusive, ela foi minha amiga secreta. Ah, que legal. Maravilha. Pastor, um abraço, viu? Bom final de semana. Então, Nayan, o Senhor te abençoe, lhe dê um final de semana rico, né, com sua família, com seus irmãos em Cristo, onde vocês pisarem o pé, o Senhor ponha a sua bênção sobre vocês. Amém, amém. Um abração, pastor. Tchau, tchau. Até sexta-feira. Tchau, meu irmãozinho.
Desvendando textos difíceis da Bíblia. Com o pastor Pedro Moura, é tempo de desvendar mais um texto de difícil compreensão nas Escrituras. Aqui na Rede 316,